lá, gente. Eu vou falar aqui sobre algumas táticas. Para alguns pode ser novidade, para outros talvez não. E o que eu acho interessante falar aqui é que a ideia é que vocês já saiam daqui conseguindo aplicar o que vai ser ensinado. Tá? Não vou falar sobre perder tempo falando de mim. O que é legal falar é que eu trabalho há mais de 18 anos com marketing digital, comércio eletrônico, e nos últimos anos tenho me dedicado a growth hacking com muita intensidade. Então, é legal falar que eu nunca fiz nada além disso. Tá? Então, se vocês quiserem também saber mais, é só procurar meu nome no Google. Pode escrever certo, pode escrever errado, são 18 anos de pegada digital, então vocês vão conseguir encontrar bastante coisa minha aí na internet. Então, começando aqui, vamos falar um pouco sobre o que é esse novo profissional, né? O que é esse novo profissional, o que significa na prática essa tendência, ou alguém pode falar essa nova buzzword do mercado de marketing digital, que é a growth hacking. Tá? E muitas vezes entendida de forma errada, como alguma coisa mágica ou como alguma coisa antiética ou ilícita, o que não é o caso. Então, vamos lá. Aqui a gente já tem um slide que mostra o quanto recente é essa prática. Né? Então, aqui no Brasil, a gente vê pelo Google Trends, 2012 começou a aparecer as buscas pelo termo, mas no mundo começou 2 anos antes, 2010, 2011. Então, é ainda muito recente a prática. E quem criou e quem cunhou esse termo foi esse cara aí, o Sean Ellis, que é responsável por acelerar várias empresas que a gente conhece, como o WordPress, LogMeIn e principalmente o Dropbox, que ele que implementou aquela tática de Member Gets Member, que explodiu o Dropbox. Então, a culpa é dele. Tá? E ele que também trouxe esse conceito de marketing orientado a experimentos. Quem conhece o conceito de startup enxuta, Lean Startup, é meio que parecido, tá? Que é o fluxo de, basicamente, experimentação. Hipótese, teste, análise de resultado. Se funcionou, bota em produção, escala. Se não funcionou, vai para uma lista de um backlog de insucessos. O Growth Hacker também ele tem muito pouco apego. Tá? Ele pratica o desapego bastante. Então, se deu certo, ótimo. Se deu errado, ótimo. Aprende-se, porque semana que vem tem outro experimento, amanhã tem outro experimento, amanhã outro experimento. Então, a gente se depara muito com o sucesso e com o erro no que a gente faz. Tá? E isso é uma curva de growth, né? Que são os experimentos que a gente está vendo aí. Às vezes os experimentos são rápidos e se sustentam, às vezes os experimentos têm resultados mais longos, mas com menos impacto. Não é essa a curva. Tá? A curva ela é essa, que são exatamente de experimentos constantes. Beleza? Não existe a fórmula mágica como muita gente acha. É muito esforço com muita coisa acontecendo. Vou falar um pouco do perfil, né? Porque esse profissional é um profissional muito raro hoje em dia, porque ele junta conhecimento técnico com conhecimento de negócios. Né? Eu sou um cara de negócio. Eu me formei em administração há 20 anos atrás na PUC. Mas eu trabalho com tecnologia desde então. Então, eu posso me dar o luxo de não ser enrolado pelo pessoal de tecnologia e de também conseguir meter a minha mão no código e integrar APIs, etc. E o mais legal é que esse profissional faz tudo isso focando nos dados. Tá? Então, assim, tudo, eu tenho orgulho de dizer que eu não sei de nada. O que vai me provar são os resultados que a gente vai fazer. São os dados daquele experimento. Então, eu abraço a minha ignorância tranquilamente e a resposta, a verdade, vem nos números. Porque sem os números, eu só sou uma pessoa com opinião. Beleza? Então, tocando o barco aqui, ele é esse cara, né, que tem esse conhecimento técnico com o conhecimento de negócios. Então, é muito raro a gente ter essa formação. Ou você tem uma formação de negócio, ou você tem uma formação técnica. E essa interseção, normalmente, são pessoas que já têm bastante experiência de mercado e já convivem e fazem isso há muito tempo. Então, por isso que, normalmente, os growth hackers mais experientes são pessoas que já estão para lá de 30 anos e não tem muita garotada. A garotada está começando agora, nessa missão de aprender a ser técnico e de business. Então, saiu uma matéria até bacana na Folha, não tem muito tempo, falando sobre esse profissional de marketing que junta marketing e estatística. E outra coisa, nem precisa tirar muita foto, não, porque no final vocês vão baixar. No final a gente vai fazer um experimento junto aqui e vamos ver se ele vai funcionar para vocês terem acesso ao material. Tá? Então, beleza. Essa aqui do Bill Gates é sensacional, né? Cara, não bulina muito aquele teu amigo nerd, não, porque tem muita chance de ele vir a ser seu chefe. Tá? Então, isso tem muito a ver, porque o pensamento analítico, a criatividade dessas pessoas que são chamadas de nerds, é quem está fazendo o mundo dos negócios andar mais rápido. Beleza? Então, funciona.
Vou só deixar esse slide durante 1 segundo, que ele já responde para vocês. Todas as empresas do Silicon Valley nos últimos 10 anos utilizam processos de growth. Tá? Todas as maiores empresas que viraram unicórnio nos últimos 10 anos, todas elas usam processos de growth. Tá? Então, vamos agora começar a falar de táticas. Eu passei o GIF animado rápido, porque acho que é ele que está travando a apresentação. Vamos falar um pouco de táticas e ser um pouco mais realista, inclusive trazendo um pouco para a discussão de audiência. E como que audiências podem ser criadas rapidamente no Facebook, por exemplo. Para começar, live do Facebook. Ok, live do Facebook, né? Interessante. Mas o legal é que a live do Facebook, dependendo da velocidade e do coeficiente de viralização, ela pode juntar muita gente muito rápido e criar uma audiência super qualificada muito rapidamente. Aqui um exemplo, até engraçado. Vocês estão vendo aí um GIF animado, tá? Uma página, uma página, muito engraçado, uma página no Facebook publicou esse GIF animado como se fosse uma live, tá? E 22 milhões de pessoas ficaram assistindo um GIF animado, achando que era uma tempestade de verdade. Por quê? Porque o poder de viralização no Facebook ele é tão grande que as pessoas foram ficando curiosas, etc. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu estou passando ou você está passando? Agora eu fiquei meio perdido. Estou tentando voltar aqui e não estou conseguindo. Então, beleza. Então, só querendo dizer que as audiências podem ser construídas muito rapidamente no Facebook, é uma pena porque tem um slide aqui que eu mostro na prática como que isso pode ser feito de verdade. Vou dar um exemplo. Em dezembro, eu fiz um meetup com uma live com o pessoal da Resultados Digitais. Tiveram 10 mil pessoas que acompanharam essa live durante 2 horas e 40. Tá? Esse é um público ultra engajado. Em 2 horas e 40, a Resultados Digitais criou uma audiência de 10 mil pessoas super qualificadas. Tá? Então é aí que eu quero falar, é aí que eu quero chegar. E aqui é mais uma tática legal, que é como usar o remarketing do Facebook integrado a chatbot. Cara, chatbot está num momento muito interessante, tá, gente? Deixa eu passar aqui, porque... Caramba, realmente não está fácil. Chatbot está tendo respostas hoje em dia muito superiores a e-mail marketing. E isso está acontecendo agora. Então eu recomendo começar a utilizar chatbot agora, porque quando todo mundo começa a usar as táticas, elas vão perdendo eficiência. Né? Então recomendo começar a utilizar chatbot nos negócios de vocês agora e vou trazer alguns exemplos de como que isso pode ser feito e ser visto. Aqui é o exemplo que eu fiz lá no Resultados Digitais, a live, que com 9.500 pessoas assistiram durante 2 horas e 40, e a RD criou essa audiência aí em 2 horas e 40 de 10 mil pessoas, super relevante. Tá? Vamos lá. Então, remarketing. Tem esse caso que é muito interessante, que é da Boom, é uma empresa de cosméticos para mulheres acima de 40 anos, e eles fazem o seguinte, se você acessa o site e chega até o fundo do seu funil, da sua conversão e não converte, eles mandam aqueles e-mails de recuperação de carrinho abandonado, etc. Se você não converte, ele começa a mandar anúncios para você com call to action pro chatbot. Então, a gente viu que você queria comprar, tem um desconto aqui, clica nesse anúncio que a gente te manda o desconto agora. E aí é engraçado porque não leva para uma landing page, não leva para nada. O cara clica no anúncio e na hora ele recebe a mensagem com o cupom. Sem fricção nenhuma. Tá? E olha o exemplo dos números que eles têm. 99% de taxa de abertura e mais de 50% de taxa de clique. Eu vejo isso nos meus clientes. Tá? Esses números, é porque eu não posso mostrar dados dos clientes, mas eu vejo exatamente os mesmos números nos meus clientes. É um nível de engajamento surreal. Tá? Então, vamos lá. Outra tática que é muito boa para criar audiência no chatbot são incentivando comentário, incentivando engajamento. Cara, vocês já devem ter visto coisas tipo isso, que é comente aqui alguma coisa no Facebook. Vocês não percebem, mas quando vocês estão comentando, vocês estão assinando como se fosse um cadastro na lista do chatbot, sem nem perceber. Tá? E isso até é interessante, né, depois conversar, o que tipo de implicação tem isso em termos jurídicos, porque as pessoas estão, teoricamente, comentando num post e não estão percebendo que elas estão sendo inscritas numa lista de chatbot. Tá? Então, quem trabalha com moda, qual o look? Look 1, look 2, comente aqui. E aí as pessoas vão comentar, vão engajar nesse post. Elas estão entrando na lista sem nem saber que elas estão entrando na lista. Então ela comentou no post, automaticamente ela recebe uma mensagem com um cupom, com boas-vindas, com incentivo, com alguma coisa assim. Isso funciona muito bem.
A gente vai fazer o teste depois com o chatbot aqui, vamos ver se vai funcionar, né? Porque minha sorte hoje não está das melhores. Nessa live que eu fiz para resultados digitais, eles também usaram essa também ferramenta de comentário. Então, não só teve quase 10 mil pessoas para se criar uma audiência qualificada, como teve quase 500 comentários dizendo parabéns, porque era a 10ª edição do Meetup. Então, eles, em 2h40, não só montaram uma audiência super qualificada de quase 10 mil pessoas, como também tiveram 400 pessoas cadastradas, mais de 400 pessoas cadastradas na sua lista de chatbot, super qualificado também. Tá? Esse aqui é só o exemplo da mensagem que eles mandam depois que você comentaria. E tem link para tudo isso, tá? Depois, no material que vocês vão baixar, espero que dê certo, tem os links para todos praticamente os slides, os cases, os posts que eu estou mostrando. Tá? Vamos falar um pouco de como usar o tráfego dos nossos concorrentes para a gente vender mais. Tá? Então, vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas o YouTube permite que a gente escolha qual canal e qual vídeo a gente vai anunciar. Eu só quero anunciar naquele vídeo. Então, teu concorrente publicou um vídeo que está bombando, você vai lá, escolhe aquele vídeo, anuncia só naquele vídeo. Bota o teu produto na frente do produto do seu concorrente. É melhor, é o cavalo de Troia. Sabe o cavalo de Troia? A pessoa vai lá, vê um vídeo do seu concorrente e o primeiro vídeo que ele vê é o seu. Então, se você fizer um vídeo muito bacana, provando que você é melhor do que o seu concorrente, você tem uma grande chance de tomar de assalto o tráfego dos seus concorrentes, dos seus competidores. Tá? Inclusive, aqui tem um exemplo prático da BlackBerry. Convenhamos, BlackBerry tentando vender BlackBerry no lançamento do iPhone 5. Tá, do iPhone 5. É exatamente isso que vocês podem fazer. Vocês pegam lá o URL do vídeo dos seus concorrentes, ou um vídeo de alguma coisa que seja relacionada com o seu negócio, bota lá e anuncia só para esse, só naquele vídeo. Então o universo é menor, o custo é mais baixo e é um ótimo experimento para vocês fazerem. Aí você fala, putz, eu não sei fazer vídeo. Cara, sabe sim. Tá? Hoje em dia o que não faltam são ferramentas para se fazer vídeo. Eu fiz até uma simulaçãozinha aí, mas depois vocês dão uma olhada. Tem ferramentas gratuitas, ferramentas pagas e super baratas que vocês podem montar vídeos. Tá? Outra coisa, rede de display do Google. Não sei se vocês sabem, mas a gente pode colocar na rede de display do Google para anunciar só pessoas que engajaram com qualquer site, com o site dos nossos concorrentes. Então, você coloca o URL ali do site do seu concorrente e os anúncios da rede de display do Google vão aparecer só para as pessoas que engajaram com o site dos seus concorrentes. Então, você não sabe como montar campanha, público-alvo, etc. Então, chega junto dos seus concorrentes. Pega o tráfego deles. Ok? E esse teste que o PPC Hero fez com essa prática de rede de display com a URL dos concorrentes, eles conseguiram uma redução de custo por lead de 30% e aumento na conversão de 4%. Tá? Outra coisa que é muito importante, e isso aqui é conceito, isso aqui não é uma tática, mas é muito importante para vocês entenderem como é que é o fluxo do cliente antes de converter. O cliente conhece, tem impacto pelo celular, mas ele converte no computador. E vocês têm que ter isso em mente quando vocês vão montar suas campanhas. Por quê? Porque você vai fazer campanhas de topo de funil. Topo de funil mobile, ok? Para atrair tráfego, para as pessoas conhecerem a sua marca, mas depois você vai anunciar se a pessoa visitou teu produto, se a pessoa já está colocou o produto no carrinho e não converteu, se ela já está no teu menor, né, no topo de funil, meio de funil e o fundo de funil, que é o bottom of the funnel. Bottom of the funnel, anuncia no desktop. Faz um teste de campanha só anunciando para atração, topo de funil, mobile, e depois pega e testa a conversão, os anúncios de conversão no desktop, porque é lá que as pessoas estão convertendo. Os meus clientes de e-commerce, normalmente têm taxas de conversão no mobile, sei lá, de 0,25 e entre 0,8 e 1,4 no desktop. Então, as pessoas convertem no desktop. Elas não estão convertendo ainda no mobile. Então, usa isso a seu favor na sua estratégia de anúncio. Tá? Então, na verdade, era isso. São umas 5 táticas aí que vocês podem experimentar agora na empresa de vocês. Vocês podem sair daqui e começar a fazer teste. Não é nenhuma ciência de foguete, para falar a verdade, isso. E são ótimos experimentos para vocês começarem a ter essa mentalidade de experimentação constante. Faz o experimento no YouTube, coloca lá R$50 e testa o anúncio. Pega na sua rede de display, produz os anúncios e gasta lá R$100 e faz o teste. É experimento, gente. Não precisa fazer campanhas pesadas, muito caras, não. Então, dito isso, vamos fazer um experimento aqui agora. Para começar, é o seguinte.
Vocês conheciam ou vocês estão preparados para essa velocidade? Essa velocidade de experimentação? Não se esqueçam, as empresas que crescem mais utilizam esse tipo de processo. Se vocês não abrirem os olhos para isso, vocês vão crescer igual as empresas que não crescem mais, que não são as que crescem mais rápido. Tá? Então, é muito importante ter essa mentalidade de experimentação constante. E agora a gente vai fazer um teste aqui que traz, e não deixa de ser um experimento muito legal, porque a gente vai romper a barreira do on e do offline aqui juntos. E vamos torcer para que tudo funcione. Vamos embora. Quem é que tem Facebook Messenger aqui? Beleza. Vamos pegar o telefone de todo mundo aí, que vamos ver se isso vai funcionar. Eu quero que vocês abram o Facebook Messenger, porque vocês vão se inscrever no meu chatbot nesse exato momento, e o chatbot vai conversar com vocês e vai mandar o material da palestra. Tá? Se vai funcionar ou não, a gente não sabe, mas é um experimento isso aqui, então se der certo, ótimo, mas se der errado, fica o aprendizado ótimo também. Vamos embora, todo mundo está aí com o celular na mão, Messenger aberto? Então beleza, abre o Messenger e clica lá na fotinha de vocês no canto superior esquerdo, por favor. Clicaram? Clicaram? Ok, show de bola. Então vamos embora. Agora clica na imagem que abre provavelmente no perfil de vocês, né, essa imagem com código, clica nela. Clicaram? Beleza, show de bola. Abriu essa tela provavelmente, né? Óbvio que não com a minha foto, mas com a foto de vocês. Então, clica lá em cima em ler o código. Clicaram? Beleza, show. Vocês vão ter o leitor agora de código do Messenger aberto. Divirtam-se, agora é só tirar a foto. Pode até tirar a foto ou podem ler. Vamos ver se vai funcionar. Aí vocês me respondam agora se o chatbot funcionou, se vocês receberam, estão recebendo as mensagens com material. Não sei como é que está a conexão aqui. Obviamente, esse tipo de coisa tem tudo para dar errado, né? Funcionou? Já funcionou? Pronto, então, vou te falar. A última palestra que eu fiz para 1000 pessoas em Porto Alegre, 53% das pessoas conseguiram baixar esse material na hora da palestra. 53%. Eu criei uma lista de mais de 500 pessoas numa palestra só com esse tipo de prática. Agora, vocês imaginam o impacto que isso pode ter no negócio normal, no negócio de vocês, utilizando esse tipo de estratégia. Isso aqui você pode ter na loja, você pode ter numa loja física, o cara passa lá e ele já ganha um cupom para depois gastar no e-commerce. Vocês conseguem juntar o on e o offline. Tá? E agora vocês fizeram esse experimento, vocês não perceberam, mas vocês agora estão na minha lista. Vocês estão na minha lista do meu chatbot sem nem perceber. Daqui a pouco eu vou mandar para vocês ofertas, produtos incríveis que vocês vão comprar. Então é isso que eu queria trazer para vocês, como que não só algumas táticas que vocês podem começar a experimentar no negócio de vocês, mas mostrar na prática o quanto é fácil usar essas novas tecnologias. E lembrando, esse chatbot e essa sequência que vocês receberam, eu fiz, tem uma semana atrás, eu gastei tipo 8 minutos para fazer isso. Tá? É quase a prova de idiota. Beleza? Então é isso, gente. Eu agradeço aí a presença de vocês. Depois me mandem um feedback que eu pergunto. No chatbot está perguntando para vocês o que vocês acharam desse feedback. Então é legal para eu também entender depois o que eu posso melhorar na palestra. E eu agradeço não só o pessoal do evento, Viviane, Thiago, e vamos conversar um pouco também sobre a questão de privacidade de dados e como que esse tipo de tática pode... Vocês deram opt-in, teoricamente, sim. Se vocês escanearam por livre e espontânea vontade, eles deram opt-in, né? Então é isso, gente. Obrigado. Quem quiser falar comigo, é só digitar meu nome no Google, certo ou errado, ou então pode me mandar um e-mail, ou agora que vocês são meus amigos no meu robozinho, vocês mandam a mensagem que a próxima eu respondo de verdade, tá? Não é o robô, não. Você eu mesmo. Obrigado, gente. Obrigado, Rafael. O meu deu certo, já baixei o conteúdo. Valeu, cara. Deu certinho. Márcio, por favor. Legal, vamos lá. Tudo bem, gente? Eu mudei um pouco aqui o roteiro do que eu ia seguir. Tem uma apresentação pronta, só que eu pedi para rodar um vídeo aí de última hora. Se a gente conseguir ter a colaboração da internet, talvez a gente consiga assistir 5 minutinhos do vídeo. Esse foi um programa que foi ao ar 2 dias atrás na Globo News, chama Entre Aspas. O que muitos temiam e muitos especialistas em tecnologia alertavam, aconteceu. E foi numa das campanhas mais controvertidas da história americana. Segundo denúncias, o comitê eleitoral de Donald Trump
teve acesso a informações privadas de 50 milhões de usuários do Facebook. Informações que foram usadas para tentar influenciar o voto de milhões de eleitores. No centro do escândalo está uma empresa de análise de dados, a Cambridge Analytica. Foi ela que se encarregou da coleta de informações e também da utilização ilegal dos dados. Ainda não é possível avaliar todos os riscos e as consequências desse episódio. A companhia de Mark Zuckerberg já perdeu 36 bilhões de dólares de seu valor de mercado. A Cambridge Analytica está sob investigação. Mas o que mais assusta são as revelações de um ex-funcionário da Analytica, Christopher Wylie. Ele contou o que fizeram com os perfis de milhões de usuários do Facebook. Abre aspas. Exploramos o que sabíamos deles e miramos seus demônios internos. Fecha aspas. Para falar dos novos riscos do mundo digital, das redes sociais, da utilização legal e ilegal das informações de milhões de usuários no mundo inteiro, recebemos Márcio Kotz, advogado da área de Direito Digital, com especialização na Universidade de Harvard, e Ricardo Araújo, professor de Gestão de Tecnologias Digitais da Fundação Getúlio Vargas, daqui de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Eu já começo com essa frase assustadora. É possível mesmo alguém tão engenhoso que cria um modelo que localize os demônios de cada um de nós pelo Facebook? Mônica, eu diria que sim. Hoje em dia isso é possível. Como ele consegue isso? Na verdade, os dados são coletados, né? Os dados, é o que a gente diz, é uma máxima já da nossa área. Não existe almoço de graça no meio digital, na internet como um todo. Então, existe sim, de certa forma, uma troca entre você utilizar serviços que teoricamente são gratuitos e você está disponibilizando ali informações e dados que são coletados a todo momento. Como eles conseguiram criar um modelo que agora Acho é um que tá escândalo? bom, gente. Esse pessoal da Cambridge bater um papinho em cima da importância desse programa, a importância de tudo que foi discutido aqui, do que aconteceu com o Facebook. Quando eu comecei a me especializar em direito digital, logo na sequência eu tive uma situação pessoal que eu costumo identificar essas questões legais de tecnologia como o fantástico mundo de Pedro. Alguns aqui já ouviram falar do Pedro, muito provavelmente porque eu cito Pedro em quase todas as palestras. E quem é Pedro? Pedro é meu filho de 19 anos. Hoje o Pedro está fazendo engenharia civil. E eu chamo de Fantástico Mundo de Pedro porque num dado momento, o Pedro estava assistindo o Fantástico com o pai dele, obviamente não era o programa favorito do Pedro, e o William Bonner soltou a notícia do vazamento de dados do PlayStation, né? E a repórter perguntou para o pai do Pedro quais eram as consequências jurídicas da Sony em razão do vazamento de dados, e eu disse que a Sony tinha responsabilidades, porque eram dados sensíveis, mas que a Sony não teria problema no Brasil. E aí a repórter perguntou por que não teria problema no Brasil, e eu disse que não teria problema porque os brasileiros invariavelmente mentiram na hora do cadastro, porque os serviços só eram disponibilizados aos residentes nos Estados Unidos. E o Código Civil que você diz que você não pode se utilizar da própria torpeza em benefício próprio. E aí, então, a repórter perguntou para mim quais eram as consequências jurídicas para aqueles que mentiram na hora do cadastro. E eu disse que, teoricamente, eles praticaram o crime de falsidade ideológica. Foi quando, então, meu filho deu um pulo desse tamanho, perguntou, pai, eu pratiquei um crime, e eu perguntei para ele, como assim? Eu é que te pergunto. O Pedro, à época, com os seus 13 anos, quase entrou em desespero. Lembrei da minha mãe, Dona Cleide, que disse que se aprende pelo amor ou pela dor. Falei, Pedro, vai até o escritório, tem um livro dessa grossura, está escrito Código Penal, traz aqui para o pai. Ele trouxe, eu coloquei no tipo penal da falsidade ideológica, ele leu, se identificou com a conduta criminosa. Ao final está lá pena D, ele entrou em desespero. Foi quando então eu falei, agora você lê o artigo 12 do Código, que diz que só maiores de 18 anos têm responsabilidade penal. Ali ele entendeu o que o pai dele faz, e eu aí então perguntei, né, diante da minha negligência como pai, porque deveria saber o que ele fazia na internet, Pedro, por que você fez isso?
E o Pedro me disse, com a simplicidade de um menino de 13 anos, pai, eu fiz isso porque os meninos do colégio me disseram que esse negócio de internet não pega nada. E é mais ou menos isso que eu sinto quando a gente fala de proteção de dados. Muita gente acha que não pega nada. Então a gente tem que fazer uma interpretação aqui do que de fato diz a lei, do que ela não diz, daquilo que é certo, errado e daquilo que é cinzento. Né? Nós vivemos num Estado democrático de direito. Pouca gente sabe o que isso quer dizer. Estado democrático está fácil. O que é o tal do direito? O fato é que isso aqui é tão democrático que não tem um rei. Quem manda é a lei. E a gente precisa entender o que ela diz. Às vezes ela não diz, mas não quer dizer que não tenha uma regra a ser seguida. Não é porque a tecnologia não foi regulamentada que você apresentando um problema para o juiz vai falar, olha, eu não vou julgar o seu caso, vou suspender e esperar vir uma lei do Congresso, porque aí eu tenho uma lei para aplicar. Ele vai ter que decidir de qualquer forma. Então, o meu papel aqui é a gente entender mais ou menos qual é essa lei, como é que ela funciona, até para saber o que é possível e o que não é possível. Porque também tem uma outra máxima em tecnologia, de que uma vez que eu tenho a tecnologia, eu posso fazer. Não é bem assim. Não é porque ela está disponível que ela é legal, que ela é juridicamente aceita. Se não fosse assim, o Facebook não estaria com o problema jurídico que está. Se não fosse assim, a gente não teria um programa de quase 40 minutos discutindo justamente as ilegalidades praticadas pelo Facebook, pelo Google, pelo YouTube e outras ferramentas que existem. Né? Agora, o que eles fazem, isso é um problema deles. Talvez eles tenham budget para segurar isso, o liability. Mas, como a gente costuma dizer, marola não vira transatlântico, mas barquinho vai a pique. Então, a gente tem que se preocupar com o nosso barquinho, porque os transatlânticos estão muito bem protegidos. Tá? Neste programa que está disponível, a gente debate bastante a questão da legalidade ou não de algumas questões. E a apresentação ela vai servir justamente para a gente entender um pouquinho como é que a coisa funciona aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Tá bom? Vamos lá? O disparador, por favor. Obrigado. Muito bem. Então, antes de mais nada, a gente vive num Estado de direito, onde a lei vai determinar o que é certo e errado. Né? O direito está justamente para regulamentar esse convívio em sociedade, seja no mundo virtual ou no mundo real. Isso acontece porque o ser humano ele é um ser sociável, mas, ao mesmo tempo, como diria o filósofo Hobbes, o lobo do homem é o próprio homem. Se a gente não tiver regra, vai valer a lei do mais forte. E o mais forte hoje em dia é quem tem mais informação, é quem tem mais conhecimento técnico e que pode fazer muito mais coisas. Eu chamo esse pessoal de hackers. Ok? Esse pessoal tem força, esse pessoal tem poder. E, às vezes, infelizmente... Não, eu estou dizendo, né, no âmbito geral, de vez em quando precisa de um pouquinho de freio. O direito ele serve um pouquinho para isso. Qual que é a máxima do direito aqui no Brasil? Você pode tudo, exceto se a lei disser que você não pode. Isso está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Traduzindo para o português, você pode tudo, a não ser que a lei coloque algum tipo de limite naquilo que você pretende fazer. Tá? Aí começam algumas perguntas. Então, Márcio, tem alguma lei de proteção de dados no Brasil? Não, não temos. Nós temos 3 projetos de lei que estão em discussão no Congresso, que estão muito pautados naquilo que é aplicado na Europa, que é a região onde mais traz restrições quanto ao uso de dados, principalmente a Alemanha. Tá bom? Então, hoje não temos. Mas fiquem alerta, existem 3 projetos de lei caminhando, e eu cravaria que eles seriam aprovados esse ano se nós tivéssemos um país. Primeiro a gente precisa voltar a ter um país, para depois ver se isso vai caminhar. Tá? Temos uma lei que regula a proteção de dados pessoais em relações online? Sim. Nós temos uma lei que regula questões de uso de dados. Na verdade, temos 2 leis que aplicamos diretamente nos dados para o e-commerce. O primeiro é Marco Civil da Internet e o segundo é Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor é um hipossuficiente, ele não sabe o que está fazendo, portanto, ele tem que ser tratado como hipossuficiente. Ok?
ele não sabe exatamente o que você vai fazer com os dados dele. Se ele não sabe o que você vai fazer com os dados dele e tiver algum problema, o judiciário vai dizer que você não tem razão quanto ao que você está fazendo. De novo, gente, a gente vive aqui um Estado democrático de direito. É o que eu falo lá nos MBAs da FIA. Na hora do problema, do pega para capar, quem decide é o homem da capa preta. Portanto, a discussão aqui não é técnica, não é de TI, não é de ferramenta. O Estado que vocês decidiram morar, residir, tocar a vida de vocês é um Estado de direito. Se tiver problema, é lá com a capa preta que a gente vai ter que resolver a questão. O que diz o Marco Civil da Internet? Ele diz que o uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que garantem a inviolabilidade dos dados, como criptografia e outros meios de proteção, são obrigações dos provedores de conexão e aplicações. Normalmente, esse é o canal de entrada do dado, né? Então, você tem, por exemplo, muita gente utilizando dados que o consumidor ou o internauta não passou o dado diretamente para você. Né? Vamos pegar o exemplo aqui de uma antifraude. Muitas das antifraudes têm os dados, o seu banco de dados, fornecidos pelo e-commerce. O internauta passou esse dado para quem? Para o e-commerce. E o e-commerce passou para a antifraude. Portanto, o consumidor não passou diretamente para um antifraude. Então, isso quer dizer que esse consumidor já tem o seu dado lá sendo tratado por uma empresa que, teoricamente, ele não passou a propriedade desses dados e nem a questão do uso desses dados. E isso tem que ser cuidado, porque se tiver algum tipo de consequência, pode criar algum tipo de problema para vocês. A lei, a jurisprudência, por causa do projeto de lei, já começa a fazer uma distinção muito clara, o que é dado pessoal e o que não é dado pessoal. Primeira máxima que vocês têm que pensar é, o que é dado pessoal e aquilo que é dado que a gente chama de anonimizado, ou seja, é um dado onde eu não consigo identificar o usuário especificamente. O dado que não é dado pessoal, ele pode ser coletado, usado, tratado sem grandes problemas. Tudo aquilo que eu identifico especificamente aquele consumidor, eu posso eventualmente entrar numa seara de invasão de privacidade. Ok? O exemplo que eu costumo dar é mais ou menos o seguinte, se você tem uma loja física e coloca um funcionário para controlar quantos clientes entram naquela loja, isso não tem nada de ilegal. Quantos são mulheres e quantos dos consumidores são homens, nada de ilegal. Quanto tempo cada consumidor ficou na frente da vitrine, olhando qual produto, qual foi o produto mais visitado, isso não tem nenhuma ilegalidade. Mas quando você começa a identificar aquela pessoa e o hábito daquela pessoa dentro da loja, isso pode caracterizar uma invasão de privacidade. Portanto, tudo que você identifica o consumidor especificamente do ponto de vista daquele indivíduo pode caracterizar uma invasão de privacidade. Vocês vão começar a pensar assim, Márcio, mas isso que você está me falando é basicamente o que o e-commerce inteiro faz. É isso mesmo. Hoje nós vivemos no Brasil um paraíso quanto à coleta e uso de dados. Né? Do slide que você mostrou, das empresas que tem ali, eu fiquei observando, duas eu fiquei na dúvida, mas eu acho que 100% das empresas são empresas norte-americanas. Porque nos Estados Unidos se vive mais ou menos esse mesmo paraíso. Só que a legislação brasileira está caminhando para uma vertente europeia, onde isso não existe. Onde é muito mais restritivo. Não é à toa, quando você visita um site europeu, ele vem com aquele disclaimerzinho do cookie. Ninguém coloca aquilo porque é bonito, porque não é bonito. Aquilo é porque a diretiva europeia manda você colocar. Portanto, é importante que vocês comecem a se adaptar àquilo que vai passar a ser a legislação no Brasil. Porque senão vocês vão investir dinheiro em um projeto que eventualmente lá na frente terá que ser completamente adaptado. Mesmo o Facebook nos Estados Unidos está tendo problema, e olha que é o país mais liberal quanto ao uso de dados. Porque o pessoal já está começando a extrapolar. Quando a audiência é muito direcionada, existe uma invasão de privacidade, e quando a gente traz isso para a campanha eleitoral, fica um pouco pior. Porque a pessoa acha que todo mundo está pensando exatamente do mesmo jeito que ele.
porque ele é individualizado e ele só recebe propagandas e comentários direcionados à forma de pensar que ele já faz parte. É o que eles chamam de câmara de eco dentro do Facebook. Aqui no Brasil está sendo tratado de fake news. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a tanta ferramenta e a tanta informação. Porque esses caras chatos, engravatados do direito, estão um pouquinho preocupados com relação a isso. E lógico, quando a gente está do lado do e-commerce é uma coisa, quando você está no lado de usuário é um pouco diferente. Né? Seguindo um pouco aqui com o raciocínio, base encriptografada. Qual é a intenção do legislador quando ele colocou na lei que isso precisa ser criptografado? Segurança. Então a lei ela parte do pressuposto que esse consumidor te passou os dados e que você vai cuidar desses dados ao ponto de dar segurança para ele. Qual a expectativa que o consumidor tem quando fornece o endereço de e-mail? Quando você dá o seu e-mail ali no cadastro, o que você espera com aquilo? Ser identificado e receber uma comunicação. Porque até então, se eu estou navegando sem fornecer nenhum dado pessoal meu, eu suponho que eu não estou sendo identificado, correto? Isso é o que você supõe e gera expectativa de privacidade. Isso é o que ocorre? Não, você já está sendo monitorado. Esse consumidor sabe que está sendo monitorado, sendo que ele deve ser considerado alguém que não tem conhecimento técnico? Não, ele não sabe. Do ponto de vista legal, tá, gente? Qual é a expectativa do internauta não logado quando ele visita uma loja? É justamente de anonimato, de que eu estou lá visitando e ninguém está me monitorando. Né? Será que é isso que acontece mesmo? Não, não é o que acontece. Aqui eu tenho um exemplo de uma política de privacidade de um grande player do e-commerce, sem citar nomes. Para mim, uma das referências de empresa que cumpre normas, ok? E aí você tem aí várias informações do que pode e o que não pode ser feito. O interessante é que essa empresa ela diz que o não logado, mesmo não estando logado, ele vai ter o seu IP coletado, o tipo de navegador coletado e as páginas individualizadas do site que ele navegou. Se esse consumidor que não está logado tem uma expectativa de privacidade, tem esses dados coletados, será que ele realmente tem uma privacidade na navegação? Não, ele não tem. Para piorar um pouquinho mais para frente, diz que são alguns exemplos desta coleta. Isso abre uma margem para essa empresa fazer mais um monte de coisa. E esse termo de uso, ele acha que garante do ponto de vista legal. Gente, eu já estou há 2 anos alertando o mercado do e-commerce para começar a se preocupar com o uso de dados. Quem estava aqui no evento anterior sabe que eu falei sobre o projeto de lei de proteção de dados. A gente vive no Estado de Direito. Então, eu vivo o mundo de vocês e vivo um mundo chato lá do homem da capa preta. Esse pessoal está ávido por essa lei, porque o PROCON vai começar a fiscalizar os e-commerces, o Ministério Público, que tem uma vertente só de Código de Defesa do Consumidor, vai também fiscalizar. O projeto de lei cria uma Agência Nacional de Proteção de Dados, que também vai fiscalizar. E esses grandes players vão ser fiscalizados quanto à coleta e o uso desses dados. Usar link em usar a marca ou o nome do concorrente em AdWords é quase que lição número 1 de marketing digital. Isso é ilegal, gente. Isso é ilegal, isso é crime. Tá? Eu separei aqui, rapidinho, enquanto a gente estava conversando, uma matéria. Gazeta Mercantil. De acordo com o jornal, a empresa Pistella Engenharia entrou com ação alegando concorrência desleal. O juiz acolheu o pedido sob entendimento de que havia notória intenção por parte da empresa Formato, o nome não é nem parecido, em desviar clientes com conduta típica de concorrência desleal. Fato que ocorreu a ser disponibilizado em site de busca o termo Pistelli como palavra-chave para a campanha de AdWords da empresa Formato, sendo caracterizado o crime de concorrência desleal. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão e se entregar aqui dizendo que já fez isso, né? Mas tem muita gente que faz isso.
Porque tem muita gente que vive o fantástico mundo de Pedro. Ah, isso não pega nada. Pode ser que pegue, gente. Pode ser que dê problema. Tá? E aí, quando der problema, vai ficar mais caro. Portanto, eu acho que tem que ter um trabalho preventivo, um cuidado um pouco maior. Hoje, no escritório, nós cuidamos de 8 projetos que estão andando, onde as empresas contrataram o escritório justamente para entender qual é a tecnologia, o que se pretende fazer e falar, isso está comply com a lei e com o projeto de lei ou não está. Porque senão vocês vão criar um liability dentro da empresa de vocês e isso pode ficar um pouquinho pior, como no caso do Zuckerberg. Só que eu esqueci, o Zuckerberg não está se preocupando muito com isso. Porque marola não vira transatlântico, mas barquinho vai a pique. Tá bom? Obrigado, gente.